eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês nessa noite de louvor, de adoração, de culto ao nosso Deus.
o Senhor nos convoca para solenemente nós nos reunirmos, nos ajuntarmos para adorá-lo em espírito e em verdade, para bendizer o nome do Senhor, como igreja, como família da fé. E hoje, mais uma vez, nós faremos isso de uma maneira diferente, não presencialmente, mas virtualmente, o que não quebra a nossa comunhão, porque certamente você na sua casa, com a sua família, estará junto com outros irmãos, adorando esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Senhor. Eu quero iniciar o nosso culto nessa noite, lendo com você o Salmo de número 72, apenas os versos 18 e 19, onde a palavra do nosso Deus diz: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome. Amém e amém. Esse é o nosso Deus que é eternamente bendito, digno de louvor, digno de receber toda a adoração. O nosso Deus a quem nós servimos, o Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos aliançou com Ele por meio de Jesus e que tem suprido as nossas necessidades. Ainda que a gente passe por momentos difíceis como agora, o Senhor Deus tem sido aquele que caminha conosco nesse vale de sombra de morte. O Senhor tem sido a nossa consolação, o Senhor tem sido o nosso amparo, o Senhor tem enxugado dos nossos olhos as nossas lágrimas e tem entrado com a providência dele. O nosso coração precisa descansar nesse Deus e eu convido você a adorar o Senhor, nosso Deus, o nosso providente Pai Celeste que não nos desampara. Oremos ao Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite te adorar, te bendizer e desejamos que o Senhor aceite o nosso culto, Senhor, mesmo da forma como nós estamos fazendo. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas intenções e o Senhor mesmo é aquele quem tem colocado desejo no nosso coração de nos ajuntarmos, mesmo virtualmente, para adorar o Senhor. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor por todo sempre. Nós bendizemos o Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza e nós te suplicamos que em nome de Jesus o Senhor aceite o nosso culto e o Senhor abençoe o teu povo para a glória do Senhor e para o bem da igreja e para o refrigério da nossa alma, no nome do nosso Redentor, aquele que vive e aquele que voltará. Amém. Não há
as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus nos diz que nós somos bem-aventurados porque somos ovelhas do nosso bom pastor. Ele nos chamou, nos redimiu, nos acolheu, nos aceitou. Nós estamos com o Senhor, desde agora e para sempre. Isso por causa da fidelidade de Deus à palavra dele, a palavra que ele empenhou. Graças ao amor dele, ele resolveu, por seus motivos soberanos e eternos, nos amar e nos salvar. Temos essa garantia. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós passamos por diversas tribulações e dentre essas tribulações nós enfrentamos as nossas lutas morais, a nossa constante batalha espiritual, da luta do nosso espírito que quer fazer a vontade de Deus contra a nossa carne que insiste em ficar presa às coisas deste mundo. Essa tem sido certamente a sua luta. Mas o Senhor nos promete perdoar pecados, nos restaurar a comunhão. Salmo 130 nos diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos à minha súplica. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois o Senhor, ou no Senhor, há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Esta é a palavra do Senhor empenhada a nosso favor, que ele haveria de nos redimir. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Eu quero convidar você a se colocar na presença do Senhor, confessar pecados, falar com Deus sobre as suas dificuldades, as suas lutas contra a sua própria carne. Todos nós as temos. Quero convidar você a conversar com Deus agora, muito aberta, sinceramente, diante do Senhor, sobre as nossas dificuldades em nos mantermos fiéis ao Senhor. E que o Senhor Deus, ouvindo a nossa oração sincera, nos perdoe e restaure a nossa alma e devolva para nós a alegria da salvação. Vamos orar. Bendito Deus, nós te bendizemos o nome, pois o Senhor, em Jesus, nos acolhe, nos aceita e nos perdoa. Nós te louvamos porque temos vida eterna. Nós te louvamos porque somos ovelhas do teu pastoreio. E estamos certos, ó Deus, da vitória final que o Senhor haverá de nos conceder. Um dia estaremos todos juntos na Jerusalém celestial, bendizendo o teu nome, adorando o Senhor, completamente transformados. Mas até que esse dia chegue, até que o Senhor volte, Senhor, nós confessamos na tua presença que em muitos momentos somos inadequados ao Senhor. Por mais que nos esforcemos, nós caímos. Por mais que nos esforcemos para mantermos a fidelidade, agimos com incredulidade, com arrogância, com soberba, com desobediência. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, por favor, em o nome de Jesus, nos perdoe e devolva a nós, ó Deus, a alegria da tua salvação, para que vivamos nesse mundo seguros, com o nosso coração aguardando
a volta de Jesus e caminhando por aqui com a alegria de fazermos parte do teu povo. Essa, bendito Deus, é a nossa oração no nome precioso do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor seja contigo e que a graça restauradora do Senhor devolva a você a alegria de ser um salvo, um crente em Cristo Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Irmãos, a palavra do nosso Deus no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10, texto que você já conhece muito bem, diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É assim que a igreja do Senhor tem se sustentado
ao longo desses anos todos e tem sido assim nos nossos dias também. As missões da igreja são sustentadas pelas contribuições. A ação social, a edificação do povo de Deus, todo o funcionamento da nossa igreja tem sido sustentado pela contribuição dos irmãos através da devolução dos dízimos ou das generosas contribuições que os irmãos fazem por meio de suas ofertas voluntárias, esporadicamente ou alguns constantemente. Você pode ficar tranquilo, você que gosta de fazer a sua contribuição por meio dos meios eletrônicos, através das transferências, por meio do Pix, está aparecendo aí na tela os números, os dados importantes, tanto para Memorial quanto para a Aliança, para que você faça assim a sua contribuição. E nós vamos orar a Deus, para que o Senhor dê sabedoria àqueles que vão utilizar esses recursos e para que o Senhor abra portas de trabalho para aqueles que no momento estão desprovidos de um meio de ganhar o seu dinheiro e para que o Senhor mantenha o coração dos irmãos fiéis e o coração fiel, né, dos irmãos e generoso também com as contribuições. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, louvado seja o Senhor porque não nos tem faltado o recurso. Nós temos sido mantidos pela bondade do Senhor. Te agradecemos o trabalho daqueles que o têm, daqueles que têm tido o privilégio de saírem de suas casas, irem para o seu serviço e defenderem o pão de cada dia. Obrigado a Deus por essa honra, por esse presente, por essa bênção que é o trabalho. E tenha o Senhor misericórdia e abra portas de trabalho, de emprego para aqueles que estão desempregados, sem colocação. Permita a Deus com que as fichas, os currículos estejam perante aqueles que são os recrutadores e que a boa mão do Senhor conduza e faça com que esses irmãos consigam uma colocação. E em nome de Jesus também nos abençoe para que nós façamos um bom uso dos recursos que o Senhor nos tem dado. E que o Senhor mantenha o coração do teu povo generoso e fiel nas contribuições para a glória do nome do Senhor, para o bem da igreja do Senhor, para o avanço da obra de Cristo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Mais um domingo, nós estamos reunidos ainda digitalmente, mas com o mesmo espírito e com a mesma intenção, que é prestar culto ao nosso Deus, o nosso Deus que é soberano. Por isso eu gostaria de te convidar nesse momento para, juntamente com a sua família, erguer sua voz e do mais profundo do seu coração louvar ao nosso Deus, o único digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos louvar? Bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração. Te
és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. O nosso Deus é bom o tempo todo, e Ele está conosco neste momento, ouvindo o seu louvor oferecido nessa noite. E esse nosso Deus, que é bom e que nos ama de forma sobrenatural, tem cuidado da minha vida, tem cuidado da minha família, da sua vida e da sua família. E isso é graça dele, graça demonstrada em nosso favor. Amém? Vamos continuar a louvar, declarando, né, sobre este amor dele para conosco. Foi seu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Do teu imenso amor, teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude
se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Amém, irmãos. Muito bem, meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite no Salmo de número 46, um texto que eu particularmente gosto muito e certamente muitos irmãos também se veem edificados por essa passagem. Então eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia, o Salmo de número 46, o Salmo que tem no seu cabeçalho: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Salmo de número 46. Assim nos diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo e quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor Deus acrescente ao nosso coração e ministre esta palavra para nos dar alento, força, encorajamento e direção. É o nosso desejo e a nossa oração. Você certamente se lembra que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, já havia antecipado para nós que neste mundo nós passaríamos por incontáveis aflições. E nós realmente temos enfrentado muitas lutas, muitos problemas, das mais variadas espécies. Eu sempre gosto de mencionar algumas áreas que realmente nos afetam, nos afligem e nos tiram o sono muitas vezes. Por exemplo, nós lidamos ou lutamos com a perda da saúde. Ficamos doentes. Esse é um momento em que a questão de doenças e enfermidades tem sido muito falado nos últimos dias, né? Labutamos
com a perda da nossa saúde. E, além do que, a cada dia que passa, nós vamos ficando menos saudáveis. Essa é a trajetória natural do ser humano. Nós também lidamos com as dificuldades no trabalho. Quem tem trabalho, graças a Deus, mas no trabalho há dificuldades, há pressões, há tensões, há algumas complicações. Quem nunca chegou em casa depois de um dia de trabalho com algum tipo de inquietação, como que será no dia seguinte, como que as coisas vão se resolver? Nós lutamos e lidamos com dificuldades no trabalho. Também sofremos com desarranjos financeiros, ou por questões que fogem à nossa alçada, ou porque às vezes nós somos negligentes mesmo, descuidados, né? Colocamos o carro na frente dos bois, né? Não controlamos os nossos desejos e temos dificuldades financeiras. E também vivemos problemas na família, dificuldades com o cônjuge, dificuldades com filhos, ou aquele desacerto relacional com a família do nosso cônjuge. Enfim, nós lidamos aí com problemas na área da família também. Essa tem sido a nossa luta. Qual tem sido o seu problema? O Salmo 46 também faz uma lista de dificuldades que nós temos enfrentado. O Salmo apresenta algumas coisas aqui que tem sido algo que afeta a todos nós. Por exemplo, a primeira aparece no verso de número 1. No verso de número 1, nós temos aí o salmista falando de tribulações, que são abalos gerais que afligem, que maltratam, que preocupam, que causam dor, que causam desconforto. O verso 6 também sugere para nós tragédias nacionais, aquelas situações que fazem com que uma nação inteira venha chorar, venha sangrar, venha clamar. Nós sabemos que isso acontece, né? Nós estamos vivendo uma situação que não é só uma nação que está aflita, mas o mundo todo passa por isso, né? Grandes nações e grandes potências têm se curvado diante dessa tragédia mundial chamada coronavírus. O Salmo também menciona catástrofes naturais, algum tipo de infortúnio, alguma coisa que acontece pela força da natureza. Esse é o sentido literal que a gente vê aí nos versos 2 e 3. E o Salmo também sugere catástrofes pessoais. E aqui eu vejo o sentido figurado dos versos 2 e 3, quando terra transtornada, que aparece no verso 2, é quando nós, por assim dizer, ficamos sem chão. Alguma coisa acontece, uma notícia desagradável, algo que vem e a gente não estava esperando, e aí a gente costuma dizer, puxa, eu fiquei sem chão, fiquei abalado, essa terra transtornada. Ou então, no verso 3, as águas tempestuosas, quando nós atravessamos dias ou períodos muito turbulentos. Qualquer coisa que venha causar uma tribulação muito forte na nossa vida pessoal ou na nossa vida familiar. A palavra de Deus não pode, de maneira nenhuma, fechar os olhos para uma realidade muito evidente. E essa realidade é o sofrimento humano. E ela não fecha os olhos, ela fala a respeito. A Bíblia também nos desafia a desviarmos um pouco o nosso foco das turbulências da vida e colocarmos os nossos olhos na graça de Deus. A palavra de Deus está cheia de relatos da ação gloriosa e poderosa do socorro de Deus, a intervenção de Deus. Mostra os momentos difíceis, mas a Bíblia também salienta a ação graciosa e o poder de Deus. E o Salmo 46 coloca em destaque para nós a intervenção providencial da graça de Deus em momentos de aflição. Por exemplo, vejamos. Primeira coisa, o salmista diz que Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro presente em tempos de tribulação. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que serve para nós como um lugar seguro para onde nós podemos ir, nos refugiar, sermos protegidos em momentos de grande aflição. Certamente essa tem sido a sua experiência.
Certamente essa é a experiência de muitos irmãos nesses tempos, nesses momentos em que os recursos faltam, mas o refúgio seguro do Senhor está disponível. O salmista fala sobre isso. Deus é refúgio. Segunda coisa, o salmista afirma que Deus é o provedor daqueles que estão aliançados com Ele por meio de Jesus. Você sabe muito bem que em Cristo Jesus nós estamos em aliança, numa aliança eterna com Deus. Ele nos recebe e Ele nos protege e Ele nos abençoa. O texto aí dos versos 4 e 5 vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Isso quer dizer que na presença do Senhor é lugar de fartura, é lugar de alegria, é lugar de socorro. A presença do Senhor é lugar daquilo que é mais essencial para nós. E o Senhor tem, segundo a sua palavra, sido providente e guardado e protegido aqueles que Ele trouxe para junto de si. É aquela ideia, irmãos, do aprisco do Senhor Deus. Nós estamos no aprisco do Senhor. O Salmo 23 fala muito disso, que o Senhor vai nos conduzindo, vai nos guardando, vai nos dando o que é necessário. O Senhor Deus vai suprindo as nossas necessidades. E se porventura nós tivermos que passar alguma luta, e nós passamos, talvez você esteja passando agora, ainda que atravessemos vales escuros, o Senhor Deus é o nosso companheiro de jornada. E a mão protetora dele nos consola e nos adverte e nos dirige. Em terceiro lugar, o salmista vai dizer no verso 6, aliás, que a voz do Senhor é a voz poderosa que faz dissolver situações difíceis, faz dissolver a terra. Nós conhecemos a voz do Senhor na sua palavra e essa voz do Senhor desfaz a escuridão muitas vezes na qual nós estamos vivendo e ilumina os nossos olhos, porque a gente precisa caminhar com segurança e às vezes em momentos de tribulação e de dificuldade a gente não pensa direito e nós nos vemos num ambiente de muitas trevas, nós não conseguimos raciocinar e nem caminhar, precisa da luz, da voz do Senhor nos dirigindo. A voz do Senhor também desmantela a aflição e proporciona conforto. Com a palavra de poder do Senhor, a providência chega e restaura o nosso refrigério. A voz do Senhor também desbanca o desespero das nossas cogitações, trazendo ou renovando as nossas esperanças. Porque é assim, nos momentos difíceis, nós ficamos em desespero e desesperados, e nós precisamos de uma boa palavra. E a boa palavra é a palavra segura do Senhor. A voz de Deus renova as nossas esperanças. E a voz do Senhor quebra a arrogância dos poderosos e governa todas as coisas. Não tem uma outra palavra para esse momento do que essa, tão relevante quanto essa. É a voz do Senhor quem conduz toda a nossa história e todo o momento pelo qual nós passamos, estamos atravessando. Quem está no governo é o Senhor. Ainda que os nossos governantes, ainda que os intelectuais, ainda que os homens de grande relevância social, os formadores de opinião, dizem e fazem e acontecem, o Senhor é quem tem a palavra final. E é nele que nós esperamos. Em quarto, o Salmo declara que Deus guerreia as nossas batalhas. O verso 9 diz aí: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Meu irmão, minha irmã, Deus se importa com a sua luta. Deus se importa com a nossa dificuldade. E há certas batalhas que nós nem precisaremos pelejar, porque o Senhor vai à frente e peleja essas lutas, essas batalhas por nós. A Bíblia tem diversos exemplos em que, no caso, Josafá não precisou guerrear. O Senhor foi à frente, o Senhor guerreou por ele e lhe concedeu vitória. Mas há batalhas que nós mesmos teremos que ir à luta. E aí, nesse caso, o Senhor estará guerreando conosco, nos providenciando os recursos, nos dando as condições. A batalha é sua,
você sabe que nessa aflição é você quem tem que pelejar, então saiba, o Senhor Deus vai te preparar para isso, vai adestrar suas mãos, vai te dar os recursos, vai te coroar de virtudes, pela graça dele, por amor dele e para a glória dele. O Senhor Deus guerreia as nossas batalhas. E ainda mais coisas que o salmista diz, o salmista nos lembra de que Deus governa soberanamente. O Senhor Deus é quem está exaltado entre as nações, diz o verso 10. O Senhor Deus é quem está exaltado na terra. Deus governa soberanamente. E ainda o salmista testemunha que Deus se faz presente na nossa vida durante o tempo em que nós passarmos por aqui. O Senhor Deus se faz presente na vida daqueles que se refugiam nele. Os versos 7 e 11 do Salmo, o salmista declara: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, o Senhor, se faz presente nas nossas lutas e nas nossas tribulações. E em virtude, irmãos, dessa revelação tão maravilhosa que a Bíblia nos apresenta aqui no Salmo 46, como é que nós devemos reagir em tempos de adversidade, em tempos de dificuldades? Nós vamos enfrentar aflições das mais variadas. Como é que a gente reage como crente, como povo de Deus, como povo eleito? O próprio Salmo nos dá a resposta para essa pergunta. Primeiro, o Salmo vai dizer que nós precisamos nos lembrar sempre dos grandes feitos do Senhor na história. Na história bíblica, nós temos que olhar para os relatos da Escritura e vermos e nos lembrarmos de como Deus agiu em cada momento, em cada situação, na vida do povo, na vida de pessoas em particular. O Deus que agiu naquele tempo é o mesmo que age hoje. Temos que trazer à memória o modo como Deus agiu na história bíblica, ou talvez na nossa história pessoal. Talvez você possa se lembrar hoje de como foi que Deus agiu com você no passado, num momento difícil, numa situação complicada, como foi que Deus agiu na sua família, como Ele agiu no seu coração. Lembrarmos o que Deus fez no passado. O Deus que fez no passado é o mesmo que pode fazer agora. Ou lembrarmos dos grandes feitos do Senhor na história de irmãos tão queridos. Houve um tempo em que era muito mais utilizada aquela estratégia dos irmãos contarem seus testemunhos, contarem o que Deus fez na vida deles. E nós estamos aí hoje, agora com o advento das redes sociais, nós estamos cercados de muitos testemunhos em que o Senhor Deus operou de uma maneira poderosa, porque o Deus que nós cremos é o Deus que ainda faz milagres e haverá de fazer nas nossas igrejas, no nosso meio, e milagres estão sendo contados em série. Então, irmãos, nós precisamos lembrar sempre dos grandes feitos do Senhor na história bíblica, na nossa história pessoal, na história de irmãos queridos. É por isso que no verso 8 nós lemos: vinde, contemplai as obras do Senhor. Observar com gozo, observar com louvor o que Deus tem feito na nossa vida. Segunda coisa, nós não devemos temer as situações assustadoras. Parece um contrassenso num momento como esse, porque nós estamos sendo marcados por muito temor. O medo tem nos dominado. Eu conheço irmãos que já não gostam nem de atender telefone. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que não querem nem mais olhar mensagem de WhatsApp, porque temem as más notícias. Eu mesmo, muitas vezes, me pego dessa forma. Quando chega algum tipo de mensagem, a gente já vai pensando: meu Deus, o que está acontecendo? O que será que essa pessoa quer falar comigo? Mas a Bíblia nos adverte, a palavra de Deus nos adverte a não temermos em situações difíceis. Versos 2 e 3, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Não temeremos. Grande desafio para a minha vida. Grande desafio para a vida da igreja.
É um desafio enorme para você. Não tememos, que o Senhor nos ajude a nos mantermos ousados, corajosos e confiantes naquilo que Ele prometeu e naquilo que Deus é. E a terceira coisa, irmãos, que faz parte do que nós já falamos até agora, nós precisamos descansar o coração no Senhor. Talvez uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, e especialmente desse salmo, e que na história de vida de muitos irmãos, inclusive na minha, o verso 10 faz muito sentido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor Deus quer que nós aquietemos o coração nele. Não é uma situação muito confortável porque a gente gosta de ter o controle das coisas. A gente gosta de ver os recursos materiais diante dos nossos olhos para termos descanso. Mas a palavra exorta a mim e a você, desafia-nos a aquietarmos o coração. E quando nós aquietamos o coração, irmãos, a nossa vida se torna mais leve. E para finalizarmos, gostaria de perguntar para você quais os problemas que você tem enfrentado nesses últimos dias. O que tem afligido você? O que tem tirado seu sono? É algum problema familiar? Dificuldade financeira? É falta de emprego? Ou complicações no emprego? É alguma doença física? Alguma dificuldade relacional? Algum problema de relacionamento? Algum desconforto emocional? Temor? Depressão? Pânico? É alguma complicação na área profissional? Alguma dificuldade na igreja? Qual é o seu problema? E como você tem lidado com isso? Com ceticismo? Achando que Deus não se importa? Com desesperança? Pensando que já chegou no fim? Que não tem mais jeito? Ou com esperança no Senhor? Como é que você tem lidado com a sua dificuldade? Lembre-se de que o mais importante nessa hora tão complicada que nós vivemos e em tantas outras que nós enfrentaremos, porque no mundo teremos aflições, o mais importante é refugiarmos no Senhor, pois Deus é o nosso refúgio. Ele é fortaleza e Ele é socorro, bem presente nas horas de tribulações. Vamos orar. Feche os seus olhos, ore com a sua família e busquemos o Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, nós somos muito frágeis, Senhor, na nossa fé. Somos frágeis, ó Deus, na confiança no Senhor, porque qualquer coisa nos abala, tira o nosso chão, desequilibra as nossas emoções. E nós confessamos, ó Deus, ao Senhor, as nossas dificuldades em lidarmos com tribulações e momentos adversos. Porque nós amamos o conforto, Senhor. Nós amamos a alegria dos bons momentos. Mas sabemos que neste mundo nós enfrentamos muitas dificuldades, incontáveis situações complicadas. Nós confessamos o nosso pecado, Senhor. O pecado da incredulidade, muitas vezes, da desconfiança no Senhor. E pedimos que, em nome de Jesus, para o bem das nossas almas, para o refrigério nosso, para a nossa fidelidade, o Senhor nos abençoe e traga à nossa lembrança aquilo que o Senhor é. Traga à nossa lembrança, Senhor, aquilo que temos aprendido sobre o Senhor na Tua Palavra, mas que o Espírito do Senhor nos lembre de uma forma abençoadora, de tal maneira que o nosso coração fique quieto diante de quem o Senhor é. Mas também te pedimos, Senhor, dá-te pressa em nos socorrer. O Senhor conhece a vida dos meus irmãos. O Senhor sabe as tribulações que eles enfrentam. O Senhor conhece a minha luta pessoal. O Senhor sabe como nós temos vivido. Tenha o Senhor misericórdia de nós, Senhor. Venha em nosso auxílio. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos vitória em o nome de Jesus.
E agora, irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vós e sobre todos quantos confessam o nome de Jesus verdadeiramente, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe, tenham uma excelente semana e sigamos adiante, louvando a Deus, bendizendo o Senhor e clamando a Ele, não só para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades, mas para que Ele também nos ajude no coração, para vivermos para Ele até mesmo nos tempos difíceis. Amém? Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti e rendo aos teus pés, me prostrar quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado vou a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurarás. Eu espero por ti, sim, espero.